Noite, meus arpeiros, minhas arpias, programa Voando Alto agora aqui no Instagram. Sim, por quê? Porque lá onde nós fazemos no estúdio, onde é feito o programa, ele está fechado por causa do jogo. Acreditem se quiser. Mas o ano que vem nós vamos mudar isso também, vamos fazer aqui na própria sede a partir do ano que vem. Então, muitas novidades chegando aí, então, no programa o ano que vem, para cada um de vocês, trazendo sempre uma novidade aí no meio terapêutico. E hoje nós teremos nada mais, nada menos do que um médico que vai falar para nós sobre as terapias alternativas, qual que é o ponto de vista dele, pessoal. Ele é um escritor de livro também, que é o Dr. Flávio Ferreira. Vamos conhecer um pouquinho da história dele, como que ele entrou nessas práticas alternativas e como que isso ganhou proporção na vida dele. E hoje ele ajuda a difundir a importância da terapia integrativa ou das práticas alternativas. Daqui a pouco ele deve estar chegando aí. Chegou já, deixa eu já chamá-lo já aqui também. Calma aí. Vamos ver, entrar. Hoje o tema é comprido. Muitas coisas para a gente conversar hoje. Com certeza não faltará assunto. Se você tiver aí suas perguntas, pode mandar para nós. Ô, doutor Flávio, boa noite. Boa noite, pessoal. Gratidão pelo convite, por estar aqui. É um prazer enorme estar com vocês aí. Essas pessoas que nos assistem são pessoas do bem e que querem fazer a diferença na vida das pessoas, né? Comungam desse pensamento. Para nós é uma honra ter você aqui. Eu fico muito honrado da sua presença aqui, não só pelo seu conhecimento, mas pela sua simplicidade em passar um pouquinho do que você sabe, que não é pouca coisa. Então, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Eu conheço a sua história, um pouco da sua história. Eu sei que você nasceu, acho que em São Paulo, mas viveu grande parte no interior, que não era Prudente, acho que era Mato Grosso, é isso? Na verdade, eu sou natural de São Paulo, capital, e a minha primeira infância eu cresci em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Eu cheguei lá em 1982, eu tinha 7 anos, há 40 anos atrás. E lá tinha rua de terra, não tinha telefone, tinha um telefone só na cidade toda. Então eu cresci com aquela cultura, né, das gentes do interior, conhecendo as simpatias, as ervas, as orações, as benzedeiras, enfim. O meu contato, né, com a saúde integrativa já vem lá dessa data, né, dos ungüentos, enfim, de tudo isso eu conheci, tinha muita curiosidade nisso tudo, né, desde aquela época. Mas Flávio, diga. Quando você entra para a medicina, eu imagino que deve ser muito, muito diverso, muito... parece que se afasta. É a impressão que nós temos. Que a medicina ela é muito mais casuística, ela é muito mais para remediar, entre aspas, né? Da onde que você sai do campo da medicina? Não que você é médico, você continua sendo médico, Sim. Mas como que surge esse olhar de volta, de retorno lá para sua infância, para aquele olhar das práticas alternativas? Na verdade, eu sou médico há 24 anos, né? Eu sou médico geral, depois eu fiz pediatria, depois eu fiz imunologia e depois eu fiz pós em dermato. Eu queria ter um pouco mais de, né? Mas eu não exerço dermatologia clínica, só ajudo na imunologia. Só que em 2007 eu tive um filho atropelado. O meu filho foi gravemente atropelado quando ele tinha 4 anos de idade e ele ficou em coma 1 mês. Depois ele ficou em estado vegetativo um tempo e depois ele voltou com características autistas, muito severas, né? E, para o nosso desespero, as medicações tradicionais não funcionavam. Fui para São Paulo, Campinas, Bauru, enfim, Rio Preto, atrás de medicamentos que funcionassem e o João cada vez mais tinha reações adversas, né? Aí, em 2013, eu conheci a terapia de florais quântica, em Maringá. Conheci uma pessoa que tratou o filho dela com terapia de florais e o menino voltou aí à escola sozinho, sem acompanhante e tal. Aí, em 2013, através da doutora Rosângela Arndt, que é a grande dama dos florais quânticos, né, a quem eu devo chamar ela de madrinha,
eu fui fazer um curso e gostei demais, né? Ao ponto de hoje ser palestrante disso. Aí em 2016 eu conheci o ozonioterapia, que é uma das práticas integrativas também, e apliquei no meu filho. Nisso o João teve uma melhora de 60%. E em 2019 eu conheci os fatores de transferência, que são moléculas naturais que melhoravam a imunidade, e o João melhorou mais um tanto. Hoje o João vai fazer 20 anos agora, no dia 12, e ele está tirando o cargo de motorista, para quem tinha menos de 1% de chance de vida. Então a minha história com as práticas integrativas é um misto de necessidade e gratidão a tudo que aconteceu pelo meu filho. E o que aconteceu nesse interim, começou a chegar muitos casos que não tinham resolução, né, para mim. E eu falava, meu Deus, como é que eu posso ajudar essa pessoa? E aí eu comecei a aplicar também de forma complementar, que fique bem claro, algumas coisas que a prática integrativa ela oferece. E com grande sucesso, né? Eu tenho até colegas médicos que eu ajudei no tratamento de câncer, doenças graves. Eu mesmo eu aplico bastante em mim, muita coisa, né? Principalmente a parte de meditação, a parte de frequências, né? Para poder levar adiante isso tudo, né? Porque o que acontece, só para dar um parecer aqui, até 1930, as faculdades de medicina, elas ensinavam muitas coisas da medicina integrativa. Medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica indiana, ozonioterapia. Ozônio tem desde 1914, desde a Primeira Guerra Mundial, não é novidade. Mas o que acontece? Milionários americanos, vendo como a indústria farmacêutica era lucrativa, começaram a comprar as revistas de publicações médicas. E tudo aquilo que não fosse de interesse, né, desses milionários americanos não era publicado mais. Então, o ozônio caiu fora, a medicina indiana, a medicina chinesa, tudo caiu fora. Né? Era só vender remédio, né? A gente até brinca, né? Tinha aquele jargão, se é Bayer é bom. A Bayer fabricava a aspirina, só que ela fabricava agrotóxico. Né? Então, quer dizer, come as coisas ruins, depois fica doente, toma aspirina, enfim, um exemplo, né? Não estou fazendo propaganda de nada. Mas, enfim, e o que acontece? Mais com a evolução da humanidade, a abertura de campos de consciência, né, das pessoas, as práticas integrativas começaram a ser resgatadas, né, de uma forma mais natural. E hoje elas são aplicadas. Por exemplo, frequência quântica. Né? Todo mundo fala, o que é quântica? É muito fácil. Tudo que é do tamanho, até o tamanho de um átomo, é física clássica. Tudo que é menor do que um átomo é física quântica. Esse é o conceito de física quântica. Tudo aquilo que é menor que um átomo. E eu vou dar um exemplo de física quântica na medicina tradicional. Por exemplo, a pessoa quer tirar rugas. Ela pode fazer por química, botox, injeção, né, de ácido hialurônico, ou ela pode fazer por laser. Laser é física quântica. Né? Vai quebrar uma pedra do rim, é física quântica. Então, a física quântica, dentro das práticas integrativas, ela entra em dois locais. Na terapia de florais, que no Brasil nós temos a tecnologia Quantum Health, que é de Maringá, tem a Fisioquântica, que é mestra nisso, e também na naturopatia. Né? E tudo é por frequência. Musicoterapia, aromaterapia. Por quê? Como é que a gente se conecta com o mundo? Através dos 5 sentidos. Né? Visão, olfato, tato, paladar, qualquer outro. E audição. Então, o que acontece? Tudo que você pega no campo de energia vira molécula, né? Então, aquela frase bíblica, e o verbo se fez carne, é quântica. É quando a energia do pensamento, ela vai virar uma molécula. E isso altera um comportamento. Então, vou dar um exemplo. Digamos que você está num lugar, está chato pra caramba, e aí você começa a pensar num frango assado. Então, no primeiro momento, você tem as ondas elétricas, átomos, frequência. A hora que isso vira sentimento, vai lá para o centro do cérebro, para o sistema límbico, vira molécula.
vira matéria, vira hormônio. E esse sentimento vai alterar a sua glândula salivar. Você vai produzir saliva, você salivou de fome. Então, o que era energia do pensamento virou um sentimento, virou um comportamento. E é isso que as terapias integrativas fazem. Elas convertem a energia do que cada uma delas faz numa atuação, uma informação na membrana da célula e vai para o núcleo. Então, na verdade, quem manda numa célula não é o núcleo, é a membrana. O que é a membrana? Para quem não sabe, imagina uma ameixa. A casca da ameixa é a membrana. O núcleo é o caroço. Então, toda a informação que é mandada para a membrana, ela vai até o núcleo e o núcleo responde. Perfeito. Perfeito. Só para quem está chegando agora, a gente vai fazer o mesmo esquema que nós fazemos todo o programa. No fim do programa nós temos o sorteio, lembrando que deve ser colocado aí hashtag programa Voando Alto. Se inscreva no canal, já compartilhe essa live e vai concorrer a esse livro que está na mão dele aí, ó. Livro novinho, cheirando novo. Já começa já a criar isso na sua mente para saber quem vai ser o grande campeão desse livro que vai falar sobre imunidade. Então, vocês estão vendo aí o que vai ter, um pouquinho do que deve ter nesse livro. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele também, mas vocês estão vendo que muita coisa pode mudar com fatores simples, né? Flávio, quando você entrou com todo esse conhecimento novo, você encontrou algum tipo... como que a classe médica enxerga isso hoje? Você é exceção ou você é regra? Na verdade, o que eu te digo, né? Toda terapia, todo tratamento, ele é baseado na informação, né? Por exemplo, o que é um óculos? É uma informação. Então, você dá uma informação para que a tua visão tenha uma resposta a essa informação. O que é um creme hidratante? É uma informação que você passa para hidratar a sua pele. Então, todo tratamento, toda terapia é uma informação. E essa informação ela é passada à célula pela membrana, como eu te disse, e vai lá para dentro do núcleo. Outra coisa, as nossas células, elas conversam entre si por biofótons. Elas não ficam batendo na outra. Elas usam fótons de luz, que a gente não enxerga, e moléculas. Os neurônios, né? Como é que os neurônios eles agem? Por energia, né? Por que nós somos animais? Anima quer dizer vida. O que é uma pessoa animada? É uma pessoa cheia de vida. E vida é energia, né? Então, quando você fala nisso na classe médica, é complicado de entender, porque mesmo eu era um desses médicos, né, tradicionalistas, quadradinhos, né? Mas contra evidências, não tem o que falar. Não tem o que falar. Por exemplo, olha o benefício que uma luz vermelha ela faz para uma dor, né? Um infravermelho. Olha um ultrassom para quebrar pedra, né? No rim, que é da medicina tradicional. E isso é física quântica. Sim. Né? Então, olha que interessante. Mas, respondendo a tua pergunta, eu sou exceção. Hoje, a maioria dos médicos está começando a abrir a sua cabeça para várias coisas que tem aí e resgates, né, da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurvédica indiana, que, na verdade, todas as terapias têm uma coisa em comum. Promovem o equilíbrio, a homeostase, né, equilíbrio, né, do sistema neuropsíquico imunoendócrino. Porque, na verdade, todo mundo acha que é o pensamento que altera a parte física, mas a parte física pode alterar o pensamento. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm depressão por conta da tireoide. Então, o problema dela começa na tireoide, uma deficiência de hormônios que influenciam o cérebro. Então, essas pessoas teriam que ser tratadas na sua origem física. Não é socar remédio psiquiátrico, sendo que o que ela tem não é totalmente emocional. Veja bem, eu não sou contra remédio psiquiátrico, olha o que eu estou falando. Sim. Tem que ter coerência. Existe uma coisa que é intenção, outra coisa é coerência. Intenção, todo mundo está cheio de boas intenções, mas e a coerência com a realidade
ajudar aquele paciente, né? Então, o que aconteceu? De tanto vivenciar essa situação e perguntas, eu comecei a estudar as terapias integrativas, o que para mim foi um grande desafio. Por quê? Eu, nos anos 90, anos 2000, né, nada contra, eu fui um católico assim extremista, da renovação carismática católica, nada contra, muito do que eu sou eu aprendi lá. Mas, quando se falava em reiki, Chantal, era tudo do demônio. Então, assim, nossa, isso não pode ser nem lido, né? E, na verdade, no próprio seminário, os padres estudam as filosofias antigas, eles têm que estudar as outras religiões, e o que é seu é seu, o que é do outro é do outro. Enfim. E depois, em 2007, eu vou para a igreja evangélica também, passo um bom tempo lá, eu conhecendo aquilo tudo, né? E aí também tudo era do demônio e tal, e não sei o quê. Então, quando eu vou estudar essas práticas integrativas para falar de energia, eu vejo que isso é científico. Gente, isso é ciência. Né? Quando você faz uma oração por alguém, uma imposição de mãos, que é uma das práticas que tem aqui no livro, um reiki, né? Você está mandando boa energia para essa pessoa. E isso vai influenciar a célula. Quer um exemplo? Vira para uma mulher e fala assim, nossa, como você é bonita. E a mulher sorri na hora. Então, os átomos do som penetraram no cérebro, viraram um sentimento, liberaram hormônios de prazer, serotonina, endorfina, e a pessoa reagiu fisicamente sorrindo. Então, assim, é muito simples de entender, né, que tudo é energia. Então, quando você entende que tudo é energia e tudo é informação, qual a melhor terapia? Que é a última frase aqui da parte de trás do livro. A melhor terapia é aquela que, onde você está, naquele momento, com os recursos que você tem. Olha que interessante isso. Né? Então, se onde você está? Ah, não tenho nada, mas eu tenho aromaterapia. Ótimo, usa uma lavanda para acalmar, né? Usa alguma coisa. Né? Ah, eu estou lá no Nordeste, no sertão, não tem nada. Tem argila. Dá para você usar gelterapia. Jesus usou, ele passou lama nos olhos do cego. Ele podia muito bem não usar nada, ele podia só fazer assim, pá, cura. Mas ele quis que a pessoa tivesse autorresponsabilidade e participação. Aliás, a definição de saúde integrativa é quando você tem a participação do paciente no diagnóstico e tratamento, divisão de responsabilidade, né? Eu falo isso para meus pacientes, se Jesus quisesse, ele subia lá na montanha e falava assim, Jerusalém, estás curada inteira. Não! Ele mandou carregar a cama nas costas, o outro mandou passar lama nos olhos, o outro foi tomar banho na piscina não sei aonde. Então, quer dizer, quando ele vira para aquela mulher e fala assim, não peques mais. Ele não está falando de sexo, ele está falando de pensamento intrusivo. Ele está falando de loops de pensamentos, porque os pensamentos intrusivos, eles elevam o seu cortisol. E o cortisol abaixa a imunidade. Olha que interessante. Então, o que você pensa... Gente, as doenças crônico-degenerativas, artroses, doenças autoimunes, elas são provocadas por um aumento do hormônio cortisol crônico elevado. E o que aumenta cortisol? Estresse. Então, olha a correlação do que a gente pensa. Né? Sim. Não dá para deixar de perguntar para um imunologista. Se eu não perguntar isso agora, eu vou perguntar para mais ninguém. Não conheço outro para responder melhor. Na época da crise do Covid, o que mais foi atacado? A mente ou o corpo das pessoas? Você, no seu consultório, o que você percebia? Na verdade, o medo, né, cara? O medo mata. Porque o medo paralisa não só pensamentos, mas as funções, né? E você veja que a maioria das pessoas que morreu de Covid, ela morreu de tempestade inflamatória. Não foi tanto de baixa imunidade. É interessante que as pessoas que têm um certo grauzinho de baixa imunidade, assim, quase que saudável, elas, entre aspas, têm uma coisa mais protegidas do Covid. Isso é meio controverso, mas, por exemplo, é raro você ver mendigo morrer de Covid, gente com câncer morrer de Covid, criança morrer de Covid. Não é? Bom, pelo menos que a gente tem acesso aos dados, é mais raro do que o gordinho, do que a doença autoimune, do que o alérgico. Esses morrem mais de Covid pela tempestade inflamatória que justamente eleva adrenalina e cortisol lá em cima e não para.
E isso paralisa a parte hormonal. Gente, os hormônios são mensageiros, né? Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa passou um nervoso muito grande, estourou herpes. Ah, é emocional. Mas não é assim. Olha que legal que eu vou explicar agora. Quando a pessoa passa um nervoso muito grande, ela vai liberar um hormônio chamado adrenalina. Então, o pensamento dela virou hormônio, adrenalina. Essa adrenalina vai lá no baço e contrai, diminui. Diminui a fabricação de anticorpos, diminui a sinalização de células brancas. E isso abaixa a imunidade. Aí o vírus da herpes que está latente estoura. Não só o vírus da herpes, pode ser um HPV, pode ser uma verruga, pode ser um Covid, né? Enfim. Mas é importante entender que essa correlação entre o sistema neurológico, psíquico, endócrino e imunológico, ela é equilibrada. E as mesmas enzimas, né, as citocinas que conversam com um, conversam com o outro. Então, essa harmonia, essa orquestração do ser humano é muito importante. E as pessoas estão acordando para isso hoje em dia, né? Eu tenho visto uma diminuição da religiosidade e um aumento da espiritualidade, que é a conexão com o todo, né? Eu mesmo, hoje, eu não consigo ir em nenhuma igreja. Nada contra, tá? Eu respeito quem vai. Quando eu vou a uma igreja, eu aproveito os acordes, eu aproveito os vitrais, eu faço a minha cromoterapia, musicoterapia, tudo lá. Mas eu não consigo mais me adaptar ao conjunto de normas e regras de uma religião. Nada contra. Até, não, eu já fui ministro de Eucaristia, eu já fui pregador, enfim, tal. Mas não tem nada contra. Mas eu quero dizer com isso que a espiritualidade, na sua palavra, é a conexão sua com o todo. É a tua conexão com a natureza, né? Com o natural, né? Com o natural de Deus. O ser humano, ele veio com o DNA da felicidade. A gente tem a capacidade de autocura. Aqui no consultório é impressionante. Quando eu explico para o paciente o que ele tem, eu vejo, né, nos olhos dele que ele entendeu. E quando ele entende, né, aqui o córtex cerebral, essa parte mais externa do cérebro, manda a informação lá para o cérebro primitivo. E aí começa a virar um autorregulação. E o cara consegue, né, ter uma melhora, pelo menos, por causa dessa informação, né? Então é bem bacana isso. E o governo, né, as pessoas de mais consciência vendo isso, elas começaram a trazer as práticas integrativas, que existem desde os anos 70, já falando, quer dizer, são milenares, mas eu digo assim, mais informação. Nos anos 80, aí em 2006, eles começam a trazer as práticas integrativas, né? Depois, quem quiser ver no Google, põe assim, ó, evolução das práticas integrativas. Aí vocês vão ver, ó, 2006, 2017, 2018. Hoje são 29 práticas integrativas. Olha que legal, né? As reconhecidas, pessoal, existem outras. Essas são as que o SUS já reconheceu. Isso, verdade, né? E qual que é a definição de prática integrativa? São tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados para prevenir diversas doenças. E outra, elas trazem alívio para as doenças crônico-degenerativas, né? Não tanto medicamentoso, mas um tratamento de apoio. Então, as práticas integrativas, elas não vão contra a medicina tradicional. Elas não vão se confrontar. Pelo contrário, elas chamam integrativas e complementares, porque elas complementam, né? A gente, quando está doente, como é que quando alguém faz um carinho na gente, faz uma massagem, tem o toque, né? Põe umas pedras quentes na costa, põe um cheirinho gostoso, muda, diminui sofrimento, né? Tem um vídeo lindo na internet de uma bailarina, ela, uma senhora idosa, já deve ter uns 90 anos, ela tá assim, ó. Sim. A hora que bota a música, ela começa a dançar na cadeira de rodas, assim, quer dizer, ativou a eixos ali, né? Sim. Então é isso, né? Eu sou um fã das práticas integrativas, escrevi um livro sobre elas, já vou falar daqui a pouquinho, né? Então isso é muito bacana, né? Na verdade, o uso dessas práticas, se fossem realmente utilizadas, muitas pessoas nem adoeceriam, né? Porque elas funcionam nessa prevenção que você falou.
né? Eu vejo pessoas com mentes saudáveis não adoecem ou vão adoecer muito menos. E técnicas que às vezes as pessoas também acreditam serem pouco acessíveis. Eu amei essa aula que você deu falando aí. Tem coisas que nem se gasta, gente. Uma meditação se gasta no quê numa meditação? Energia? O tempo que você vai parar para se colocar e se prestar atenção em você mesmo, né? Então tem tantas possibilidades que eu acho que falta mais ignorância mesmo das pessoas no sentido de não conhecerem, não no sentido de serem burras, é falta de conhecimento popular. E graças a Deus temos pessoas como você e outras aí que estão trazendo clareza sobre isso. Eu particularmente fiquei muito contente quando fiquei sabendo que você tinha englobado as práticas alternativas também, porque conheço o seu trabalho. Para quem não sabe, se ainda alguém que está aqui nessa live não conhece o Flávio, que eu acho pouco provável, o Flávio já era referência aqui na região de Presidente Prudente, como um grande imunologista, né? Ele já era pediatra, já era bem conhecido na parte de alergia, de imunologia, e quando eu vi que ele trouxe isso, eu falei, nossa, não dá pra, é um casamento perfeito, não dá para melhorar. E, na verdade, é interessante. Médico no Brasil não pode fazer prática integrativa. Eu não posso. Eu posso Meu indicar, Deus. mas eu aplicar, não. Por exemplo, um Mas caso, então, ozonioterapia. A ozonioterapia é uma terapia maravilhosa, né? A sim, gente relatos até de cura de câncer, de uma série de coisas no exterior, né? No Brasil, qualquer profissional de saúde pode fazer ozonioterapia, até esteticista, respeitando seus limites, lógico. Mas as injetáveis, por exemplo, e médico não pode. O CFM, por interesses da indústria farmacêutica, não deixa fazer. E é incrível o poder da ozonioterapia, né? sim, Entre outros. Então, assim, tem muitos procedimentos, né, que apesar de serem no Brasil chamados de prática integrativa, médico não pode fazer. Então, o que, que eu faço? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que aplica barra de axis, eu mando para lá. A outro aplica reiki, mando para lá. Ah, eu moro em Adamantina, lá só tem quem faz cromoterapia. Ótimo, vai fazer tudo aquilo que você puder poupar a medicação. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa com dor, tá? sim, Se ela se beneficia de uma água quente, que é uma crenoterapia, que nós temos aqui em Prudente, o Termas é das práticas sim. integrativas, é crenoterapia. Se ela pode usar da água quente um pouquinho para diminuir a dor, por que, que ela vai tomar 2 anti-inflamatórios para ter gastrite? Entende o que eu quero dizer com isso? Então Perfeito, você perfeito. poupa a pessoa do uso medicamentoso. Senão você começa a tomar um monte de remédio, aí vai tomar protetor gástrico, aí vai tomar não sei o que para o intestino, altera a flora intestinal e aí vai embora, né? Então é esse olhar a pessoa como um todo, né? A visão na Perfeito. palavra Ô, Flávio, holística. Sim. o holístico é o todo, né? Olhar esse todo. O que a pessoa vai encontrar no seu livro? Disso, você já está trazendo algumas coisas, né? Dá para você falar um pouquinho sobre ele? Tá. Em 2019 eu estava em Portugal, a minha família é de lá, né? De pai e mãe. E eu conheci uma pessoa chamada Cleusa, que ela ia fazer o Congresso Internacional de Saúde Natural em 2020. Isso foi antes Nossa, da pandemia. E aí eu falei para ela, puxa, eu queria contribuir de alguma forma com o mundo, né, para melhorar a imunidade das pessoas de uma forma geral. Aí ela falou, olha, por que, que você não faz alguma coisa que você pudesse beneficiar as pessoas aonde elas moram com o que elas têm? E aí eu tive uma inspiração, né? Uma inspiração no que eu falo que é divina, do universo, sim. as coisas estão no campo, de pegar as práticas integrativas que o SUS oferecia no Brasil e estudar uma por uma como elas beneficiariam a imunidade, né? Aí Gente, que nasceu maravilha. o Humano Imune. O nome é até uma brincadeira, né? Para te poder dar um trava-língua, né? Humano Imune, para gravar bem. Né? Que, aliás, é o nome do meu canal do YouTube. Eu também tenho um canal do YouTube chamado Humano Imune. Sim, E esse maravilhoso. livro é muito legal porque ele pega conceitos muito simples e, ó, por exemplo, aqui eu vou falar de membrana celular, né? Aí eu explico como que a membrana funciona, tem desenho, Nossa, tal.
Aí eu explico como que é o sistema imunológico, como que ele funciona, os tipos de imunidade. Mesmo quem não sabe nada de medicina vai entender, porque a linguagem foi feita uma linguagem para o ser humano. E se o cara é médico do Hospital Albert Einstein, ele vai ter também ó, os tipos de imunidade. E sabe qual que é o diferencial desse livro? No final tem as referências científicas de todas as terapias. Então, para os terapeutas que estão nos assistindo, por exemplo, a pessoa faz reiki, né? Que é o capítulo que está na página 79. Aí ela vai tratar um médico, o cara fala assim, ah, mas isso é coisa espiritual, não tem referência científica. Ela vai lá nas referências, ó, aí tá tudo lá, as referências científicas. Então eu quis dar um caráter científico para uma coisa que é ciência, né? E, por exemplo, as pessoas que trabalham com ozônio, ah, ela aplica um óleo de ozônio, tem um capítulo de ozonioterapia. A pessoa que trabalha com fator de transferência, que é uma molécula de imunidade, muito legal, um dia eu quero fazer uma live só sobre isso, tem lá no meu canal do YouTube, ela vai ter embasamento para isso. Outro exemplo, meditação, né? Eu falo dos tipos de meditação, inclusive meditação cristã. Por que eu percebo? Eu percebo muitas igrejas de usos e costumes que é aquilo que eu falei, é o que eu já vivi, tudo é do demônio. Ah, meditação é budista, meditação é hinduísta, meditação... Existe meditação cristã, que consiste de vocalizações, que consiste de leitura bíblica, que consiste de contemplação, entendeu? Então, aqui eu descrevo, né? E no, cada capítulo tem mais ou menos uma página e meia, né? Virou a Bíblia do terapeuta, né? Porque a gente vai ter que ter esse livro agora. Por exemplo, hipnoterapia, hipnose. Aí eu explico o que é, e aqui embaixo, ó, atuação na imunidade, um pedacinho, né? Então é bem legal, porque a pessoa, mesmo que ela não conheça nada daquela terapia, ela vai saber o que é. Então, quando ela vai ao terapeuta, e hoje terapeuta é profissão. Hoje, terapeuta integrativo, pela lei do SUS, se onde você mora, no seu posto de saúde tiver essa contratação de terapeuta integrativo, o salário é R$ 1.500. É interessante para você ajudar as pessoas, né? Às vezes a pessoa tem um curso e não sabe que isso pode ser, né? Desde que você seja habilitado por um instituto decente a fazer aquela terapia. Não é chegar lá e falar, ah, eu vou fazer um negócio aí qualquer. Não. A gente tem que ter, né, essa coisa de amor pelo ser humano. E aí, só voltando, aí nasceu o Humano Imune, né? E eu repito a última frase que eu gosto muito aqui embaixo, né? Que é aquela, a melhor terapia é aquela que você faz aonde você está, naquele momento, com os recursos que você tem. E você pode casar terapias, né? Ó, só para a gente rir um pouco. Tem um Fogaça, que é um terapeuta maravilhoso, lá de Santa Catarina, né? Aí ele foi tratar a filha de uma médica. E aí, a criança muito agitada, ele foi tratar ela com aromaterapia. Ele começou a passar óleo de lavanda no pezinho da criança para acalmar. Aí disse que a médica virou para ele e falou assim, escuta aqui, você acha que um cheiro tem alguma influência na vida da gente? Ele falou, pega um saco de cola de sapateiro e cheira para ver se você não fica loucona. Lógico que tem. O nariz tem um nervo olfatório. Esse nervo leva informações lá para o cérebro, lá para o sistema límbico, converte em hormônio, altera a célula. Então é muito simples. O que o Humano Imune fala? Que as terapias, elas são informacionais. Elas levam informação ao organismo. E essa informação tem o poder transformador, né? E Jesus diz na Bíblia, tudo é possível ao que crê. Não é tudo é garantido. Tudo é possível. O meu filho tinha 1% de chance de vida. 1%. Tá? E eu acreditei. Tá? Então é muito diferente uma crença de fé de uma crença limitante. Tá? Então, assim, é muito bacana a gente poder entender que o equilíbrio está entre o pensar, o sentir e o agir, né? Então, esse equilíbrio, isso é da vida de cada um.
Não existe uma terapia melhor que o outro. Ah, você tem mais conhecimento que eu. Cada um de nós tem uma história, tem uma trajetória. E quando você emana o bem, né, de forma natural, né, a gente rompe essas barreiras, né? Eu sou um cara que eu sou muito grato a tudo o que eu vivi, à minha história. Eu sou grato às pessoas que Deus coloca na minha vida. Vou dar um exemplo de frequência. Quem criou o avião primeiro? Santos Dumont ou os irmãos Wright, nos Estados Unidos? Ao mesmo tempo, a informação estava no campo. Estava lá. As informações elas já estão no campo. Basta materializar, né? Ô, Flávio, tem muita gente perguntando aqui, tá todo mundo doido por causa do livro, filho. Agora se segura. Né? Aí, a primeira pergunta, eu sei que é pela editora Mahatma, né? Que foi escrito o livro. Não, ela não, não é? é na Europa. É na Europa. Hoje, no Brasil, é pela editora Pod. Pode? Pode, ó. Pode. Ah, tá. E aí, no caso, existe livrarias que tem, a gente encontra, só compra pela internet hoje ou tem livrarias físicas que tem também? Ele está lançado há 10 dias só. No Brasil. Eu quero aqui no Instituto já quero trazer uns exemplares para cá, que muita gente vai querer. Eu estou aqui pedindo aqui na live. Ele também está na Amazon. Também está na Amazon. Mas é que pela Pod é mais fácil, né? E quem, por exemplo, quem quiser comprar em grandes quantidades, mais de 10, tem desconto. Né? Hoje ele sai R$ 45. Ele sai R$ 45. É um livro de uma leitura gostosa. E eu sou muito fã de um padre que já morreu, que era o Padre Léo, que ele era um cara louco demais, adorado. E ele falava assim, 5 minutos é Deus falando, 10 é o homem, 15 é o diabo. Quer dizer, não enche o saco. Então, o legal desse livro é que ele é um livro que não enche o saco. Você vai lá e você lê, pau, é isso. Eu sou um cara hiperativo, eu escuto o WhatsApp na velocidade 2. Você acha que eu tenho tempo de ficar lá com muita teoria? Não, pá. Então, eu escrevi um livro como eu gostaria de ler. Aliás, eu faço live como eu gostaria de assistir. Eu atendo o paciente como eu gosto de ser atendido. Né? Então, esse imprimir o seu caráter, né, a sua energia no que você está fazendo, né, no agora. Aliás, tem um livro maravilhoso chamado Poder do Agora, Eckhart Tolle. Lê esse livro que muda a sua vida. Ele fala sobre viver o presente. Né? Então, pessoal, eu quando recebi o convite do Kleber, que foi uma coisa assim completamente aleatória, né? O universo colocou no campo para ele. Ele pegou a informação, né, e está trazendo para vocês. Então, isso é espiritualidade. Ele está conectado ao todo, né? Isso flui e conecta com as pessoas. Né? Isso é evangelho. O que é evangelho? É levar boa nova. Se você leva uma informação que você muda a vida de alguém, que você faz a diferença na vida daquela pessoa através dos seus princípios e valores, isso é evangelho. É levar a boa nova. Estão perguntando se tem ele também em, como fala, não físico, me fugiu a palavra. E-book. Isso. Eu acho que ainda não tem. Eu tô negociando com a Pod, editora, mas logo vai ter. Tá? Mas particularmente, eu prefiro livro físico. Né? Eu também. Eu gosto de anotar, grifar, riscar. E muita gente aqui, gente, pode ter certeza, pode entrar em contato conosco quem tiver com alguma dificuldade aqui pelo Instituto também, e a gente vai orientar vocês, porque aqui tem muitos terapeutas que assistem a live, né? A maior parte é terapeuta, inclusive, então o povo está todo doido aqui. Isso aqui para os terapeutas é incrível, porque assim, aqui fala até de constelação familiar, entendeu? Assim, tem as leis da constelação, fala de todas as 29 terapias, todas, entendeu? Dança circular. Tem umas que eu não conhecia também, que eu fui vendo, plantas medicinais, osteopatia, quiropraxia, nutrigenética, que é a dieta do tipo sanguíneo que eu sigo, né? Aliás, pessoal, eu me cuido pra caramba. Eu fiz 48 anos agora no dia 3, daqui a 2 anos é 50. Então eu tenho um projeto para chegar nos 50 com metabolismo de 30. Né? Então a gente tem que viver o que a gente fala. Né? A gente tem que viver o que a gente fala, não é só falar. Né? Mas, enfim,
a contribuição minha, né, é no sentido de realmente ajudar, né, as pessoas a fazer essa diferença. E o que é legal? O livro, ele é gostoso de ler. Ele não é porque, assim, vamos lá. A gente, quando está na faculdade, a gente estuda para uma prova, estuda, 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 estuda. Aí você sabe um monte de coisa. Passou 3 dias, você lavou a cabeça e esqueceu. Então, aqui, como é pequenininho, né, tal, eu quero me aprofundar mais sobre yoga, né? Aliás, quando é que fala yoga e yoga? Vocês sabem? Quando você se refere no feminino, é a yoga. Quando você não põe artigo nenhum, eu pratico yoga. Então, só para saber, legal. Também não sabia, eu fui aprendendo, né? E é bem legal, pessoal, que aqui fala, por exemplo, o capítulo de águas termais, que é muito legal, que você pode indicar para o teu paciente de graça no Termas ali para complementar. Ó, Chantala, que é a massagem nos bebês. Então, cara, é muito 10. E sabe o que é É engraçado? muita coisa. Ó, constelação familiar, que eu sou fã, né? Aliás, aqui em Prudente eu indico a Antônia Brás, fantástica, sou fã dela, né? Ayurveda, medicina. Então, pessoal, às vezes eu vou ler o livro ou assistir ao meu canal do YouTube e falo, nossa, que legal, não sabia disso. E eu mesmo escrevi. Então, é muito legal, a informação tá no campo, né? Muito bom. E eu acho legal que, igual aqui no Instituto, aqui a gente tem a constelação também de quarta-feira, para quem quiser conhecer. Ah, que legal. Domingo, no próximo domingo, vamos ter o dia terapêutico, que é terapia em meio à cachoeira. Então, a gente tem, graças a Deus, estamos trazendo também isso de maneira mais popular, para que as pessoas entendam que tanto a simplicidade como a praticidade, e que tem aqui na região, e as pessoas muitas vezes nem sabem que tem. Né? E que bom saber que nesse livro aí, para nós que somos terapeutas, já está todo mundo aqui se rasgando para conseguir. Pessoal, quem quiser, lembrando que vamos sortear um hoje, hashtag Programa Mundo Alto, se inscreva no canal, e daqui a pouquinho já vamos para o sorteio já, que o programa, como vocês sabem, a gente está em tempo reduzido, tem muito assunto, você vai ter que voltar aqui, Fábio, muitas vezes. Amanhã, inclusive, eu já vi que você tem uma outra live. Gente, olha, eu queria agradecer ao Flávio. Amanhã tem uma nacional pelo Médicos pela Vida sobre imunidade pós-Covid, muito interessante. É aberta, né? É aberta. Você entra pelo site Médicos pela Vida. Fantástico. Vai falar sobre a imunidade da Covid-19, parte 2, parece. É isso, né? Quais os anticorpos envolvidos, quais as células, enfim, qual a nossa opinião sobre a vacinação, né, que é bastante controversa. É bem legal. Você pode falar alguma coisa aqui ou não pode falar nada? Eu tenho a minha opinião médica e a minha opinião pessoal, né? Mas vamos dizer que é bem diferente do que está por aí. Já falou. Agora, você tem alguma dica que que você possa dar de maneira simples, que a pessoa possa introduzir no dia a dia? Você já falou várias coisas aqui que eu achei legal, mas tipo assim, o que você faz para manter sua imunidade alta? Qual que é a sua... É a sua alimentação junto com uma meditação? O doutor Jandir acabou de colocar, www.medicospelavida covid19.com.br live. Doutor Jandir é um médico também, um dos caras que eu mais conheço, amigo meu, que fala muito sobre a verdade sobre Covid, sobre vacina. Quero aqui mandar um abraço para ele que está nos assistindo agora. Um cara de renome nacional aí com a gente na tua live agora, hein? Tá vendo, Vamos convidar, e o doutor Jandir já está convidado, viu, para fazer uma live com a gente também. Depois a gente vamos conversar depois. Ele é muito bom, tá? E depois, pessoal, vocês peguem aí para assistir, porque é uma forma de contribuir com o mundo, tá? Levar informação de verdade. A verdade. É bem interessante. Olha lá, ele tá mandando boa noite para vocês, ó. Doutor Jandir, boa noite, amigos. Boa noite, amigão. Muito bem-vindo, viu, doutor? Doutor Jandir, muito bem-vindo. Uma dica de ouro. Não só todos vocês que estão nos assistindo, é uma honra estar com vocês, seres humanos do bem. Nós somos iguais perante Deus, então todos vocês têm a sua importância. Mesmo que você seja uma iniciante
e no que está ouvindo aqui agora, que você faça a diferença na vida de alguém, já é uma grande coisa, né? Eu falo que eu às vezes eu chego a ser bobo, eu sou um cara que se eu vejo um besouro se afogando na poça d'água, eu viro o besouro e tiro da poça d'água. Mas quer dizer, você faz a diferença na vida de um ser, né? E o nosso natural foi para isso. O ser humano, na sua essência, ele é naturalmente bom, ele é eu acredito nas pessoas, eu acredito na ressignificação. Eu falo, Flávio, que na verdade entre nós terapeutas não deveria ter concorrência, não tem que ter. Porque cada um tem uma técnica, cada um tem uma história, cada um tem uma. A pessoa se identifica ou não com a pessoa. E tá tudo certo, não é porque eu sou mais competente ou menos competente, é uma questão de identificação também, de rapport. E que bom que mais pessoas estão entendendo isso também. Né? Nós podemos somar, não estamos aqui para dividir. A divisão já diz, né? É do diabo mesmo. Mas que bom que tem mais gente somando aí. O doutor que apareceu e outros aí que estão fazendo com que a palavra chegue a mais pessoas, né? O conhecimento chegue, a verdade chegue a mais pessoas. Na verdade é isso, o fazer o bem, né? A gente você vê, Jesus ele vivia em comunidade, né? Ele tinha os apóstolos, os discípulos, as mulheres que o ajudavam, e todos tinham igual importância. Aquela pessoa que fazia uma oração por um leproso, para aquele leproso ela tinha a mesma ou mais importância que o próprio Jesus, entendeu? Tanto é que ele fala, eis que vocês farão obras maiores que as minhas. Então, essa capacidade de informação que influencia as pessoas, né? Isso é natural do ser humano, é natural, né? Esse poder de levar a informação, né? Da forma que você pode. Então, como eu vou repetir, toda terapia ela é informacional, toda terapia ela leva informação a alguém e esse conjunto de dados dessa informação transforma a vida de quem recebe, né? Mesmo a gente, eu também sou terapeuta, tá? Eu fiz curso de terapia em Maringá, eu tenho pós-graduação pelo EAD em terapia quântica integrativa, só que eu não posso exercer, porque o CRM não deixa. Se eu quiser exercer, eu vou montar um consultório à parte. Quem sabe, Kleber, eu vou montar um trem com você aí, né, de terapeuta. Né? Chega aí, chega Né? mais. Eu gosto muito de falar. Mas o que é bacana? Quando fala assim, né, a verdade vos libertará. Então, a metafísica bíblica é muito interessante, porque o que é a verdade? É uma informação. É uma informação, não é no cunho negativo da palavra, não vai esconder mentira. Não, a verdade vos libertará. Né? Quantos de nós, quando, por exemplo, rezar um terço, né, para quem é católico aqui, transforma. Se você sente, não mecanicamente, se você sente o que você está fazendo. Né? Por exemplo, uma oração trancadinho no quarto, no escuro, de mãozinha assim e tal. Se você está sentindo, aquilo está virando hormônio. E o hormônio é mensageiro. E essas mensagens fazem a diferença nas suas células. Então, assim, eu acho que tudo é válido, desde que tenha uma boa intenção e uma coerência. É óbvio, a pessoa tem uma doença infecciosa, a pessoa tem um câncer, precisa da medicina tradicional, que eu não sou contra. Pelo contrário, entendeu? Uma fisioterapeuta que vai fazer movimentos para recuperar o músculo tem que fazer isso, né? Mas se você pode associar, né, contribuir, e só para te responder, uma coisa que eu gosto muito para melhorar a minha imunidade é a respiração assistida, né? Quando você respira, nós vamos fazer um exercício aqui agora rapidinho, olha só. Nós vamos inspirar 4 segundos, vamos segurar 4 segundos e vamos soltar o ar 4 segundos, ok? Eu vou contar até 3, então nós vamos fazer, ó. 1, 2, 3. Inspira. Isso desestressa. Por quê? Quando você se concentra na respiração, você não consegue pensar em mais nada. Olha que dica. E isso diminui níveis de estresse. E você pode fazer várias vezes ao dia de graça, né? Deus soprou sobre Adão. Naquele momento entrou a consciência naquela cabeça. Entendeu? Não a mente. Mente é uma coisa, a consciência é outra. A consciência nunca morre. Você pode morrer que a tua consciência continua.
Mas é muito interessante isso, essa questão que existem recursos simples, mas que fazem a diferença. E a gente não para pensar nisso, né? Se eu acabei de falar que a respiração, ela leva oxigênio, ela leva energia, ela ativa as mitocôndrias e, principalmente, ela interrompe os pensamentos intrusivos. Né? Porque quantas pessoas, por exemplo, que vão lá fazer uma sessão de reiki, a cabeça não para, velho, não para. Tá lá, mas não tá conseguindo aproveitar nada. Principalmente os tipos O sanguíneos, que são mais agitados, né, por natureza. Eu sou um estudioso dos tipos sanguíneos, eu adoro essas personalidades. Eu sou B, eu sou o filósofo, paz e amor. Bem legal. Mas, enfim, existem técnicas próprias, né? E no YouTube tá cheio delas. Ah, eu não tenho dinheiro para ir no terapeuta. Meu, acessa lá alguma coisinha no YouTube, né? Assiste os vídeos, né? Que o Kleber põe, ou do Instituto, assiste o meu canal do YouTube, assiste uma coisa que você queira. E aí, quando a tua situação melhorar, que você puder fazer, fica tranquilo que a coisa vai pintar na sua frente, né? Vai aparecer para você naturalmente, porque está no campo, vai muito do que você vibra, né? Vai muito do que você sente, né? Diz que a melhor hora para a gente criar a nossa realidade é na hora que você está adormecendo, que aí você pensa e sente o que você quer que aconteça para você, né? É bem interessante isso. Então é isso, pessoal. Nós já estamos chegando aí no final. Faltam 9 minutos aqui no meu relógio. Deixa eu já explicando aqui, chamando já meu ajudante de hoje, Alan, já passa aí para mim os números aí, de 1 a quanto, para o Flávio escolher, para saber quem vai receber esse livro. Gente, lembrando, é óbvio, o livro vai ser sorteado mas eu não vou deixar de ter o livro. Não dá para deixar de ter o livro. Não dá. Quem é terapeuta não dá. Quem pegar o livro passa no consultório que eu vou entregar autografado para a pessoa, pessoalmente. Nossa. Agora sim vai ter puxão de cabelo nessa live. Não, vamos entender que nós podemos adquirir o livro também. Então, Alan, passa para nós aí a numeração para a gente fazer o sorteio. Lembrando que só concorreu, né? Quem colocou a hashtag Programa Voando Alto, quem se inscreveu no canal. Todas as informações a respeito dos canais do Flávio vão ficar disponíveis também. A gente vai deixar todos os canais, YouTube. De 1 a 14, Flávio, fala um número para nós. 8, que é o infinito. 8. Vamos lá ver quem que vai ser o grande ganhador da noite do livro. Entre em contato conosco até quarta-feira para conseguir tirar o livro. Tá? Se passou essa data, fica para mim, não vai para sorteio de novo. Vamos ver, Alan, quem que foi? Número 8. Quem que é o ganhador? Só suspense aqui, ó. Suspense correndo frouxo. Aumentando a citocina, vamos diminuir isso. Respiração, 444. Lembrando que nós ainda temos vagas por dia terapêutico. Quem ainda não fez sua inscrição, dia 10, teremos também o curso de barras de axis aqui com o Alan também, o dia inteiro. À noite temos missa de ação de graça pelo ano que passou. Tudo aquilo de graça e bênção que aconteceu. Alan, foi Thaís? É isso, Alan? Thaís ganhou o livro. Thaís Fervença. Gente, é parente, olha, é minha prima. Prima, já fica aí, ó, até quarta-feira para retirada desse livro, hein? Depois, quem quiser informação, quem chegou depois aqui no fim, não viu, assista a live, tá imperdível. Quem quiser o livro, entre em contato com a gente também direciona vocês, porque tem que ter esse livro, não dá para ficar sem. E amanhã tem a live, que ele vai estar numa live nacional, onde vai estar trazendo... Oi? Médicos pela Vida. Médicos pela Vida. Imperdível também, vários médicos trazendo os seus pontos de vista a respeito sobre Covid também. Então, vai ser bem interessante também. Pouco polêmico, né? Como diz o Flávio aqui antes, mas vale a pena. A verdade é polêmica muitas vezes, né? Mas vale ela, né? Flávio, Deus abençoe tua vida. Obrigado, meu irmão, de verdade, pela sua disponibilidade, pela sua simplicidade. Quero você outras vezes aqui. Quero teu amigo lá também que vou entrar em contato. E a gratidão e sua palavra final aqui para nós. Eu quero deixar um pouquinho de conteúdo mais para vocês através das minhas redes sociais.
né? O YouTube tem o mesmo nome do livro, Humano Imune, né? O meu Instagram é Doutor Flávio Ferreira, mas tem que escrever a palavra doutor. Doutor Flávio Ferreira, né? Lá tem bastante conteúdo também, né? Inclusive, eu estou sem equipe de marketing já faz uns 2 meses, eu mesmo estou fazendo tudo sozinho, então às vezes os vídeos estão meio toscos, né? Mas é porque eu mesmo estou fazendo. Mas enfim, conversem com a gente, conversem com o Kleber. Você que perdeu a live por algum motivo, ela vai ficar gravada, né? Assiste, né? Não tem nada demais aqui, a gente está falando a verdade, coisas bem bacanas. E saber, né, que a gente pode sim contribuir para a vida das pessoas, né? E principalmente ter gratidão. Exerçam a gratidão. Se você não consegue, pega um caderno e escreve no final do dia. Gratidão porque eu tenho saúde, gratidão porque eu tomei água, gratidão porque eu conheci fulano, gratidão. A gratidão, ela eleva a nossa frequência. Existe uma escala chamada escala de Hawkins. Depois vocês vejam ela, tem no Google. A escala de Hawkins, ela diz que a frequência da Terra é 214 MHz. Então, por exemplo, a vergonha é 20, a tristeza é 40, a raiva é 150, e a gratidão, ela faz parte mais da 700, da iluminação. Thaís, não é DR Flávio Ferreira, é doutor. Tem que escrever a palavra doutor Flávio Ferreira, não é DR, tá? Não é É doutor, abreviatura. a palavra doutor Flávio Ferreira. E aí, pessoal, a gente vai estar se falando amanhã. Jandir, se você estiver aí ainda, coloca para o pessoal de novo o link onde vai ser a nossa live. Está a nível nacional. É uma live com profissionais de alto gabarito, os melhores do Brasil, no meu entender, talvez do mundo. Né? Não é porque eu estou lá, eu fui convidado, mas é um prazer poder estar lá. Tá? Então, quem não conseguir, entre no site Médicos pela Vida, vão conhecer os conteúdos que tem lá. Tem muito de saúde integrativa lá também, tá? Que é bem legal. Então é isso, pessoal. Olha lá, o Jandir ele vai colocar para vocês aí o local da live certinho. Assistam, divulguem. Pega, olha lá, www.medicospelavida.covid19.com.br live, tá? .com.br. Isso. Então vocês assistam que vale a pena. Então é isso. Quero agradecer de coração a todos vocês por terem compartilhado esse momento da vida de vocês. Eu acho que o tempo é a nossa grandeza mais preciosa. Então quando a gente doa tempo, a gente está doando vida, né? Que é o que a gente tem de mais valioso. Então é isso. Namastê, gratidão. E até segunda-feira, novamente, 19 horas, outro tema, outra linha terapêutica com vocês. E não poderia terminar de uma maneira diferente do que o beijo do gordo. Obrigado. Até segunda que vem.